Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rita Lira e sou residente na residência pedagógica do curso de Geografia. Espero que esteja tudo bem. Quero começar logo o meu vídeo pedindo desculpas, porque aqui onde eu moro tá um barulhão, mas eu preciso gravar essa aula para vocês. Na semana passada, vocês viram alguns tipos de capitalismo com o residente Jailson, mas não viram o último tipo, o capitalismo financeiro, que é o que a gente vai ver hoje. Bora lá? Rita, afinal, o que é o capitalismo financeiro? Oitavo ano, o capitalismo financeiro ele é o seguinte, é quando se começa a vender o próprio dinheiro, a fazer com que o dinheiro, o capital, vire também uma mercadoria. Como? Com investimentos, com venda das ações das empresas, com o início de empréstimos dos bancos com juros, ou seja, ganhar dinheiro em cima desse empréstimo para as pessoas e a partir disso se começa um processo econômico de ganho de dinheiro em cima do próprio capital. Não se sabe ao bem quando começou, mas temos uma ideia de que foi entre o fim do século XIX e o começo do século XX. E esse é o sistema econômico que nós vivemos até hoje. O marco desse sistema econômico capitalista financeiro foram as empresas transformarem os seus bens em ações. Como é mais ou menos que isso funciona? Uma empresa, ela divide as ações de todo o seu bem, de todo o seu lucro, para várias pessoas que as compram, são os sócios. Mas sempre existe um sócio majoritário, que é a pessoa que possui a maior porcentagem de ações dessa empresa, ou seja, o dono, a pessoa que manda. Mas outros sócios vão agregando poder na empresa. Esse foi o início, foi o marco de início do capitalismo financeiro. Bom, os bancos lucraram muito com esse desenvolvimento, porque eles se transformaram nos maiores donos de ações, os maiores donos de empresas, desse tipo de ação, desse tipo de venda de dinheiro. E criaram também a Bolsa de Valores, que hoje é o maior símbolo do capitalismo financeiro e sempre a gente está vendo ali na televisão alguma coisa sobre Bolsa de Valores, afinal, não é? Tanto é que a maior crise que já existiu dentro do sistema econômico capitalista foi por causa da Bolsa de Valores. Uma vez, em 1929, lá em Nova York, onde tem a principal Bolsa de Valores do mundo, teve uma quebra na Bolsa de Valores, um pane, um erro. E daí surgiu a maior de todas, crise do capitalismo. Professora, eu fui pesquisar, quando a senhora falou que o tema da aula era capitalismo financeiro, eu fui dar uma pesquisadinha no Google. O que foi que eu achei? Eu achei que o capitalismo financeiro também se chama capitalismo monopolista. O que é que a senhora podia explicar, por favor, o que significa capitalismo monopolista? Sim, agora. Monopolista de mono, de uno, de uma coisa só. Por quê? Porque no capitalismo financeiro monopolista são poucas empresas que detêm a maior quantidade de capital. Poucas empresas que mantêm a maior quantidade de dinheiro no mundo. São poucos homens, poucas pessoas que mandam em toda uma outra estrutura. Mesmo a gente vendo uma quantidade, milhares de marcas espalhadas no supermercado, milhares de marcas de possibilidade de compra, porém, essas marcas são, maioria, submarcas de uma marca só. São subprodutos, produtos de uma empresa única. E aí a gente consegue imaginar a quantidade de acúmulo de dinheiro que essas poucas empresas detêm. Um bom exemplo disso é aqui no Brasil. Se a gente pesquisar um pouquinho sobre a quantidade de bilionários que existe no nosso país. Em 2020, a quantidade de bilionários que existiam no Brasil eram de 45. Sim, 45 pessoas que tinham mais de bilhões de reais. Porém, durante a pandemia, em 2020, esse número cresceu. Hoje, em 2021, nós temos cerca de 65 pessoas bilionárias. Enquanto a fome crescia durante a pandemia, a quantidade de bilionários aumentou no nosso país. E a partir disso, a gente pode começar a se questionar. Eu acho que eu já conversei com vocês em um desses vídeos a importância da gente ter uma visão crítica das coisas que a gente vê. Uma delas é essa matéria. Por quê? Precisamos observar, criticar, pensar sobre como as coisas funcionam.
Eu vou começar agora um assunto bem popular que o residente Jailson vai dar continuidade, mas eu vou falar só um pouquinho por cima, que é o socialismo. O socialismo, ele é uma forma de organizar a sociedade, tal qual o capitalismo. O capitalismo também é uma forma de organizar a sociedade economicamente, mas eles são distintos, eles organizam de maneiras diferentes. O foco do socialismo é a economia distribuída, ou seja, todos os bens que aquele estado, que aquele país consegue adquirir, ele é dividido em partes iguais para a população. Por exemplo, as pessoas recebem salários muito parecidos. Só para um início de conversa, o residente Jailson vai aprofundar esse conteúdo com vocês. Mas olha, lembra, a pesquisa é muito importante. Já vão dando uma olhadinha no Google um pouquinho sobre o que é, para quando chegar na semana que vem e for falar com o professor Jailson, todo mundo já tem um pouquinho de ideia do que é o socialismo. O socialismo, ele foi criado... O socialismo, ele foi criado como uma reação ao capitalismo. Por quê? No capitalismo, desenvolveu-se muitas empresas, muitas máquinas foram criadas, a gente descobriu coisas que a gente não sabia. Só que o acúmulo de bens foi ficando para os donos das empresas. E os trabalhadores ganhavam mal, passavam fome, viviam em precariedade. E aí, a partir disso, começou-se a pensar num sistema econômico diferente, que desse também um pouco de qualidade de vida para os trabalhadores. Esses trabalhadores, eles começaram... Que pensaram no socialismo, eles começaram a ficar cansados de uma espera. Do fim do capitalismo. E então começou-se a pensar em um sistema um pouco mais aprofundado. Um importante intelectual e socialista alemão começou a pensar então no comunismo. O comunismo é um sistema econômico mais radical para o fim do capitalismo. E aí agora eu deixo para o residente Jailson, que é meu colega de trabalho, para explicar direitinho para vocês mais sobre socialismo e comunismo. Espero que esteja todo mundo fera. Comenta aqui embaixo se gostou da aula de hoje, curte, vai responder a atividade no Classroom e depois a gente conversa. Tchau, gente!